A Rússia está em sérios problemas. O arsenal soviético de Putin foi esgotado e a máquina de guerra russa está parando. Ao líder russo, resta apenas implorar aos aliados, como a Coreia do Norte, por ajuda devido ao esgotamento de seu equipamento. Em 28 de julho, o Kiev Independent relatou uma análise dos estoques de equipamentos da era soviética da Rússia que descobriu uma enorme depleção em todos os aspectos. O estudo examinou o fluxo de bens militares dos depósitos russos para as linhas de frente, descobrindo que esse fluxo agora caiu a níveis pré-2022, ou seja, a Rússia só consegue fornecer aos seus soldados o mesmo equipamento que possuíam antes de invadir a Ucrânia. Isso não é ideal quando essas tropas ainda estão atoladas em uma guerra ativa que mata milhares mensalmente. A análise é da Escola de Economia de Kiev, Instituto Kiev School of Economics, em seu novo relatório, Desmontando a Máquina de Guerra Russa, Logística, Pontos de Estrangulamento e Dependências. Segundo o Instituto Kiev School of Economics, a máquina de guerra russa está menos dependente dos estoques soviéticos, que estão se esgotando. Isso força Putin a recorrer a aliados estrangeiros para ajudar no moedor de carne que criou na Ucrânia. Os problemas de estoque são o principal destaque do relatório. Os estoques de tanques, veículos blindados, artilharia e outros equipamentos estão baixos. O Instituto Kiev School of Economics relata uma queda de mais de 25% nas entregas de bases de armazenamento em 2024, com esgotamento irreversível de equipamentos. A maior parte do que sobra agora é enviada diretamente para a frente, sem passar pelas principais fábricas de reparo. Alguns pontos importantes. Primeiro, a queda de 25% nas entregas de equipamentos não indica uma mudança na estratégia nacional em 2024. No ano passado, a Rússia estava totalmente focada em sua ofensiva terrestre, com Putin acreditando que a chave para tomar a Ucrânia era sobrecarregá-la numericamente. Fica evidente que esses números já estavam em declínio no ano anterior, com uma redução de 25%. Isso é o que os dados nos revelam. A Rússia não tinha equipamento militar de alta qualidade suficiente para enviar para as linhas de frente, como nos 2 primeiros anos da guerra de Putin. Sobre a qualidade do equipamento, isso nos leva ao segundo ponto da declaração do Instituto Kiev School of Economics. Grande parte do que a Rússia envia para as linhas de frente, agora, é de baixa qualidade, em alguns casos, completamente danificado. Putin, desesperado, ordenou que os esforços de reforma fossem ignorados para levar equipamentos aos soldados doentes, para que os soldados tenham algo que possam usar para atacar a Ucrânia, o que cria problemas. Equipamentos não confiáveis e em péssimo estado de conservação podem falhar em momentos críticos, deixando as tropas russas vulneráveis a contra-ataques ucranianos. Os problemas de equipamento da Rússia são mais evidentes com seus tanques. Segundo o Kiev Independent, desde o início da invasão de Putin, a Rússia tem retirado tanques soviéticos de armazenamento. Uma grande quantidade de tanques T-72 e T-80 chegou às linhas de frente, já que a Rússia percebeu que seus tanques T-90, muito mais modernos, não eram suficientes em potência e número para realizar a tarefa. Ambos os tanques foram produzidos nos anos 1970 e nem são os mais antigos que a Rússia colocou em campo. Relatórios indicam que a Rússia enviou tanques T-54 para as frentes de batalha. Construídos nos anos 1940, esses tanques de quase 80 anos são praticamente inúteis contra os modernos drones e mísseis antitanque do arsenal ucraniano. Novamente, Putin não se importa. Mas é melhor, não importa quão antigo o equipamento possa ser. O problema da Rússia é que ela não pode mais enviar centenas de tanques, independente da idade, para as linhas de frente. Esse fato é destacado em um relatório de 26 de julho do analista militar David X para a Euromaidan Press. Ele indica um aumento na chegada de T-72B na Ucrânia nos últimos meses. Crescente pode levar você à impressão de que a Rússia tem muitos tanques da era soviética para poupar. No entanto, esse não é o caso. Esses tanques estão enferrujados, velhos, em terríveis estados de desgaste. Segundo o Axe, a presença crescente deles na Ucrânia indica que os regimentos russos estão perdendo mecanização. Ou seja, evoluindo ou regredindo para formações de infantaria que, na maioria das vezes, vão para a batalha em motocicletas, outros veículos não blindados ou a pé.
AXE se refere a uma série de ex-postagens feitas por um analista de inteligência de código aberto que posta sob o pseudônimo Jomp para enfatizar seu ponto. Segundo AXE, Jomp analisou imagens de satélite de vários pátios de armazenamento de tanques russos e foi um dos primeiros a perceber que a Rússia estava retirando desesperadamente seus antigos T-72Bs, enferrujados da 1331ª Base Central de Armazenamento e Reparo de Tanques, localizada a 850 milhas de Moscou. E está removendo tantos que está ficando até sem essas antigas máquinas. Segundo Jomp, no X em 24 de julho, o estoque de T-72Bs mantido na Uralvagonzavod parece estar esgotado, pois os russos começaram a levar T-72Bs armazenados na base 1311 para serem reformados naquela fábrica. Ele estima que retirem 20 por mês, então o estoque provavelmente não durará muito. Analistas apontaram que parece não haver mais T-80BVs modernos da Rússia na base. E provavelmente não há mais T-80s em armazenamento, talvez em toda a Rússia. O analista notou que precisaria de mais imagens de satélite de outras bases para confirmar a teoria. Se os T-80s foram usados, isso explicaria por que a Rússia está usando tanques ainda mais antigos em campo. Curiosamente, eles também estão pegando aos poucos os T-55S e T-62S armazenados no 1311º, explicando os T-62S avistados no pátio de tanques da Omsk Transmesh meses atrás. Jomp afirmou que todos esses são indícios do desespero de Putin. A Rússia está ficando sem equipamento e precisa enviar tanques cada vez mais antigos para a Ucrânia. Os estoques de tanques antigos não durarão para sempre, como visto com os T-80s e T-72. Os tanques mais antigos da Rússia serão esgotados até inexistirem, cedo ou tarde. Os problemas dos tanques russos refletem uma questão mais ampla. Putin está ficando sem recursos e agora depende de aliados estrangeiros para manter sua guerra. A Coreia do Norte é uma grande aliada. De acordo com o Instituto Kyiv School of Economics, durante grande parte de 2024, a Coreia do Norte tem suprido a demanda da Rússia por explosivos. As remessas de explosivos da Rússia, vindas de seu aliado, representaram mais de 50% do total recebido em 2024, segundo o Instituto. Isso significa que a Coreia do Norte está fornecendo ao exército russo mais explosivos, como mísseis e projéteis de artilharia, do que a própria Rússia. Os números aparentam indicar que esse é o caso. Segundo o Open Source Center, em 17 de março de 2025, um navio de carga russo chegou ao porto norte-coreano de Hajin, marcando a 64ª vez desde 2023. Esse navio estava lá pelo mesmo motivo de suas outras 63 visitas. Estava pegando explosivos fabricados na Coreia do Norte para uso da Rússia contra a Ucrânia. A análise de imagens de satélite feita pelo Centro e a Reuters revelou a profunda relação explosiva entre a Rússia e a Coreia do Norte. O Centro afirma que, desde setembro de 2023, a Coreia do Norte enviou mais de 15 mil contêineres para a Rússia, totalizando entregas superiores a 4 milhões. Granadas de artilharia e foguetes provavelmente custaram bilhões de dólares a Putin, segundo o Centro de Fontes Abertas. A maioria está chegando na Rússia por meio de 4 navios russos: Angara, Lady, R, Maria e Maia 1. As visitas desses navios atingiram seu pico em outubro de 2023 e janeiro de 2024, quando imagens de satélite revelaram 7 visitas aos portos norte-coreanos. Apesar da redução, as visitas continuam ocorrendo em 2025. Registrou-se uma visita em janeiro, 4 em fevereiro e 2 em março. War on the Rock diz que essa relação levou a coisas muito boas para a Coreia do Norte. Uma recuperação econômica está no horizonte para a nação, graças aos bilhões de dólares que estão entrando no país dos cofres da Rússia, diz. O desespero da Rússia também revitalizou a indústria de defesa decadente da Coreia do Norte, cuja taxa operacional havia caído de 50% nos anos 1980 para 20% em 1991. De acordo com a War on the Rock, a indústria de defesa da Coreia do Norte está em alta, coincidindo com o fim da Guerra Fria. Isso tudo é devido a Putin e sua necessidade de manter seus soldados supridos com explosivos. Em entrevista ao The Guardian, Hugh Griffiths, ex-coordenador de um painel da Organização das Nações Unidas que monitorava as sanções contra a Coreia do Norte, afirma que a contribuição norte-coreana tem sido estrategicamente vital.
O apoio do presidente Kim Jong-un é crucial para que o presidente Vladimir Putin consiga conduzir sua guerra na Ucrânia. A Rússia depende da Coreia do Norte, Irã e China para suprir a escassez de equipamentos. Segundo o Instituto Kyiv School of Economics, o Irã tem enviado suas próprias remessas de explosivos, embora em menor escala, para a Rússia através do Mar Cáspio. Segundo o 28 de julho, o Irã transferiu cerca de 13 mil toneladas de explosivos para a Rússia, a maioria através de rotas de abastecimento comumente usadas no Mar Cáspio. O Instituto Kyiv School of Economics destaca a importância vital da suposta neutralidade da China para o esforço de guerra de Putin. A China é indispensável, diz ele. Maquinário e componentes da China agora dominam as importações do complexo industrial militar russo, com logística direcionada através de algumas grandes empresas e hubs afiliados ao militar concentrados em torno de Moscou. A Reuters apoiou essa afirmação com um relatório em maio, alegando que a Ucrânia confirmou isso. Empresas chinesas forneceram máquinas-ferramenta, pólvora e químicos especiais usados na produção de explosivos para 20 instalações militares russas. Estamos observando um padrão. Conforme os estoques da era soviética da Rússia se esgotam, Putin depende cada vez mais de parceiros estrangeiros para manter seu exército funcionando. Isso é um problema para o líder russo em vários aspectos. Essa dependência de outros para fornecer o que deveria ser uma das principais forças militares do mundo é humilhante para Putin. Era ruim o suficiente que a Rússia precisou recorrer tanto aos seus suprimentos da era soviética para manter sua invasão à Ucrânia. É ainda pior que os suprimentos da Rússia estejam tão baixos que agora o país obtém mais da metade de seus explosivos de outras nações. Além da humilhação inicial, Putin está se colocando mais profundamente nos bolsos de seus aliados. A Coreia do Norte, o Irã e a China podem estar ajudando a Rússia, mas não por bondade. Os três podem recorrer à Rússia por favores e Putin deverá atender para mantê-los como aliados. O futuro da Rússia escapa cada vez mais do controle de Putin, devido a uma guerra que ele acreditava que venceria facilmente em poucos dias. Portanto, a Rússia está ficando sem equipamentos da era soviética e cada vez mais dependente de seus parceiros estrangeiros. Eis o que isso significa para o futuro da guerra. Primeiro, voltaremos aos tanques para reforçar um ponto já mencionado. A escassez de estoque da Rússia a torna cada vez mais dependente de tanques antigos e menos capazes. Axe indica que os tanques T-72Bs, mencionados em seu relatório da Euromaidan, têm a falha crítica de armazenar a munição logo abaixo das torres. Um golpe preciso de um drone ucraniano ou foguete e bum, o tanque inteiro vai pelos ares em chamas. A armadura não vale muito quando há uma falha, algo que a Ucrânia pode explorar facilmente. As ópticas ultrapassadas dos T-72B limitam severamente a visibilidade das tripulações no campo de batalha atual. Os tanques russos, mesmo os mais antigos, não são adequados para o propósito e apresentam defeitos. Não é surpreendente, portanto, que os soldados russos estejam cada vez mais desconfiados da proteção fornecida por Putin. Em 13 de junho, a mídia United 24 relatou uma estranha tradição no exército russo. Essa tradição, que remonta à Segunda Guerra Mundial, mostra os soldados russos andando sobre seus veículos blindados, em vez de dentro deles. Essa tradição continuou na Guerra da Ucrânia. Os soldados russos não confiam na armadura que lhes é fornecida. Eles sabem que os tanques e veículos blindados russos não são fortes o bastante para protegê-los contra os foguetes e drones ucranianos. Isso é especialmente verdade quando esses veículos têm falhas fatais, como a vista no T-72B. E quando essas tropas estão lidando com veículos blindados como o BMP-2, que tem armadura lateral e traseira que a Ucrânia pode penetrar com tiros de armas pequenas, a desconfiança só aumenta. As tropas russas não veem sua armadura como uma força protetora. É pouco mais que um conjunto de rodas do qual precisam fugir rapidamente quando a Ucrânia ataca. Essa desconfiança só vai aumentar à medida que Putin é forçado a cavar mais fundo nos arsenais da era soviética da Rússia para fornecer armaduras aos seus soldados. O que essas tropas já estavam recebendo era ruim o suficiente. Agora que Putin está disposto a utilizar os já esgotados arsenais da Rússia, a situação só tende a piorar. Mas as fraquezas inerentes aos tanques da Rússia não são os únicos problemas que Putin tem que lidar. A escassez de arsenal da Rússia também afeta sua campanha terrestre na Ucrânia. Durante a maior parte da guerra, Putin manteve uma estratégia simples e relativamente eficaz.
Desgastar a Ucrânia, graças à vantagem que a superioridade numérica proporciona. Aos poucos, desgastando as defesas da Ucrânia, para que a Rússia conquiste território. Putin trouxe essa estratégia para 2025 e sua ofensiva de verão, na qual ele tenta criar uma zona tampão em Sumy para proteger as regiões fronteiriças da Rússia e conquistar mais território em Donetsk. O problema de Putin é que essa ofensiva está se esgotando, e os resultados são evidentes no campo de batalha. De fato, a lenta captura de território tem sido um problema para a Rússia nos últimos anos da guerra de Putin. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, apontou isso em junho, observando que a abordagem da Rússia levou a um avanço a um ritmo de tartaruga de cerca de 50 metros por dia em regiões-chave como Kharkiv durante a guerra. De janeiro de 2024 a junho de 2025, a Rússia conquistou apenas cerca de 5.000 quilômetros quadrados de território ucraniano. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais diz que isso equivale a menos de 1% da Ucrânia. Dado que a Rússia supostamente controlava cerca de 20% da Ucrânia, em fevereiro de 2025, essa lenta taxa de avanço é sombria para as perspectivas futuras da Rússia. Se continuar no ritmo atual de cerca de 1% do território por ano e meio, levaria mais de um século para as forças da Rússia tomarem a Ucrânia. Isso supondo que essas forças tenham o equipamento necessário, o que sabemos ser um grande problema atualmente. Na ofensiva de verão, os problemas da campanha terrestre de Putin ficaram evidentes conforme suas forças tentam avançar. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfatizou isso em uma postagem no Telegram em julho. Percebemos as intenções e tentativas de avanço do inimigo e é crucial que cada uma delas esteja sendo frustrada, graças à resiliência de nossas unidades e defesa ativa. O exército russo não atendeu às expectativas de seu comando para este verão, afirma Zelensky. Segundo o Kiev Independent, a Ucrânia já paralisou e estagnou as 50.000 tropas que Putin dedicou a Sumy. O ritmo lento do avanço russo só agrava seus problemas de equipamento. Para cada pequeno território conquistado, a Rússia perde grandes quantidades de mão de obra e equipamento. E é nos números que vemos a escala do problema de Putin. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, mais de 105 milhões de soldados russos estão mortos, feridos ou capturados. Até 29 de julho, 11.065 tanques foram perdidos, sendo 4 deles apenas no dia 28 de julho. A Rússia perdeu 23.064 veículos blindados, mais de 30.800 sistemas de artilharia e 1.450 lançadores múltiplos de foguetes. A estratégia de Putin de desgastar o inimigo se inverteu, e agora é a Rússia que enfrenta problemas de equipamento. A Rússia mantém grande vantagem em mão de obra, mas com a redução dos estoques soviéticos, cresce a dependência de parceiros estrangeiros. O exército russo está perdendo cerca de 1.000 soldados diariamente no campo de batalha. A ofensiva de verão de Putin já falhou por esses motivos. Qualquer território que consiga reivindicar não estará nem perto do que Putin esperava. No entanto, é impreciso afirmar que a Rússia está prestes a perder a guerra na Ucrânia apenas por problemas de estoque soviético. O auxílio internacional está ajudando Putin, mesmo que ele sacrifique parte de sua influência ao depender mais de seus aliados. Porém, a redução do uso de unidades mecanizadas e blindadas pela Rússia não significa que ela possa ser subestimada. Segundo Franz Stefan Gard, analista militar de Viena, os problemas de veículos da Rússia não necessariamente indicam que as forças de Putin estão perdendo eficácia no combate, conforme relatado ao Financial Times. As forças armadas russas também estão gastando muito para acumular novos estoques, alerta Gard. Além disso, as táticas russas estão evoluindo, usando menos desses veículos e contando mais em drones de longo alcance para causar danos. De acordo com o Euromaidan Press, em 25 de julho, nos últimos 3 anos, a Rússia acumulou grandes estoques de drones, enquanto seus equipamentos da era soviética se esgotam. O resultado é claro. Em 2025, os ataques de drones da Rússia devem aumentar 700% em relação a 2024. Isso implica que a Ucrânia precisará enfrentar 78.000 drones, transportando cerca de 3.000 toneladas de explosivos até o fim do ano. Putin não queria mudar de tática, preferindo que a Ucrânia tivesse sucumbido às suas armas soviéticas. Contudo, isso não ocorreu e o líder russo teve que alterar o curso de ação.
Enquanto a máquina de guerra da Rússia estagnou no terreno, chegando a um impasse inesperado por Putin, o aspecto aéreo da guerra só acelerou. Putin continuará solicitando explosivos à Coreia do Norte e outros aliados para evitar o fracasso total da ofensiva terrestre russa. Agora, a Rússia parece depender de drones para causar danos, mas eles não podem tomar território. Se a Ucrânia obtiver mais defesas aéreas para enfrentar a crescente ameaça dos drones, Putin pode ficar sem opções para sua invasão. A escassez de equipamentos soviéticos não é a única humilhação que Putin enfrentou recentemente. A Rússia foi forçada a cancelar seu desfile naval anual devido a preocupações de segurança e suas enormes perdas no Mar Negro. Saiba mais no vídeo e inscreva-se no Show Militar para acompanhar as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia. Obrigado por assistir.